E agora sim, com a estrutura finalizada aqui da Casa Meninas, a gente parte agora só para a fase de alvenaria para finalizar as partes que faltam dessa nova construção e a gente já vem cobrindo essa obra e já começando a mudar a cara dela. Então vem comigo nesse episódio que vocês vão ver o que a gente vai fazer durante essa semana. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que vai estar acontecendo nessa obra e ver o resultado final dela. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês como é que ficou agora essa etapa da estrutura que finalizamos. Começando aqui pela frente da casa, nós temos toda essa frente que a gente já fez o reboco dela. Então as paredes agora estão perfeitamente regularizadas. A gente já deixou os vãos das janelas todos prontos. Agora com esse reboco feito, a gente vem fazendo os requadros, né? Que é deixar esses vãos perfeitamente no esquadro, retinhos, para a gente conseguir fazer a medição das janelas no próximo passo. Então agora, com todas essas frentes prontas, os vãos já estão perfeitamente alinhados, a gente vem finalizando o restante. Então nesse lado a gente fez já essa finalização do reboco, a gente está fazendo também essa parte interna, a gente já fez aqui a aplicação do reboco também. Como essas paredes eram existentes e a gente está aproveitando bastante espaço para cima, a gente teve que engrossar um pouco mais esse reboco. Então a gente fez ele em duas camadas. Na semana passada a gente encheu essa parede, né? Fizemos uma cheia que a gente chama e depois a gente aplicou essa camada que agora vai ser o acabamento final. Então, dessa forma a gente deixa essa parede toda pronta, as mangueiras de elétrica estão passadas, a gente só vem colocando as caixinhas nas posições. Então essa parede ficou dessa forma, essa grande parede aqui a gente também fez o reboco dela, a gente deixou para fazer o reboco dela de uma vez só, porque como ela vai ser uma parede que ela é ligando a todos os ambientes da casa, ela é livre, a gente preferiu fazer esse reboco inteiro para a gente não ter nenhuma emenda. Então foi isso que foi feito, ela agora já está toda rebocada e eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou essa parte da estrutura. Olha só, a gente finalizou aqui toda a parte da concretagem na semana passada e a gente já tirou alguns escoramentos e o porquê que a gente permitiu fazer isso com tanta antecedência, porque a gente trabalhou com um concreto mais resistente justamente para a gente poder fazer a remoção dessas escoras com um tempo anterior aos 28 dias. Então a gente trabalhou dessa forma para a gente conseguir garantir, né, que a gente não tem esse problema. Então isso foi uma solução que a gente adotou aqui para poder agilizar a obra, porque senão todos esses elementos aqui estariam escorados ainda, algumas maiores a gente ainda manteve, mas a gente tinha que manter todas elas com esse escoramento para a gente conseguir fazer o trabalho depois, né, das alvenarias. Então agora tirando essas escoras, a gente pode já liberar esses vãos para eles serem construídos. Vocês podem ver que as vigas ficaram todas bem perfeitinhas, né, todas elas concretadas, bem vibradas, então ficou aqui bem bacana essa concretagem e a gente vê como é que ficou o resultado final da estrutura. Vocês podem ver também a diferença de tamanho entre as vigas, então vocês podem ver que essa daqui ela é um pouco mais larga, né, um pouco mais alta, essa daqui é mais fininha, porque essa daqui ela vai suportar agora o peso da laje que vai receber aqui no futuro. Então essa viga agora serve para a gente fazer já essa laje lá para frente. E o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está fazendo já essa pequena alvenaria em cima dessa viga, que ela vai servir de platibanda para esse telhado. Então a gente vai fazer essa pequena alvenaria para receber a calha aqui em cima. E aqui a gente também já esticou uma linha, ela está meio invisível, né, por conta do sol, mas a gente já colocou aqui o caimento que esse telhado vai ter também. Então agora com essa linha esticada, com o caimento correto, a gente consegue deixar já todas as estruturas posicionadas. Então isso facilita bastante o nosso trabalho para a gente já distribuir a estrutura desse telhado. Essa parede aqui a gente também fez o reboco dela, vocês estão vendo agora que ela já está toda completa, a gente vai fazer só esse pedacinho aqui. E aqui vocês podem ver, ó, que aqui embaixo dessas vigas a gente não colocou ela apoiada direto no tijolo, né? A gente colocou uma tábua e a gente fez a demolição, retirou as tábuas para que a viga pudesse ficar apoiada propriamente nela, né? Que ela não ficasse apoiada na alvenaria. Então agora a gente faz só o preenchimento disso aqui, o encunhamento, né, com o tijolo maciço, para a gente ter isso aqui já perfeitamente fechado. Então agora todas essas paredes prontas, aqui a gente está preparando agora esse piso para a gente já fazer um concreto, né? Então nessa área, como a gente não vai ter nenhuma instalação, porque é um quarto, a gente já vai tirar toda essa parte aqui e já vamos fazer um concreto tampando tudo isso daqui. Então já vai facilitar bastante, já vamos ter uma grande diferença no visual da obra. Aqui a gente também começou a fazer a marcação das alvenarias, então esse risco que vocês estão vendo no chão foi feito com gesso, que a gente já colocou aqui o alinhamento onde tem que ser feita a alvenaria desse banheiro que será criado. E aqui o que a gente vai fazer? Como a gente não tem vigas baldrame, a gente vai criar uma base de tijolo furado mesmo, deitado, né? Então a gente vai fazer uma escavação, vamos fazer uma base aqui de tijolos que será impermeabilizada também. Depois dessa base feita, a gente começa a subir a alvenaria que vai criar essa área do banheiro.
Então aqui a gente vai ter a área da cozinha, desse risco para cá vai ficar a cozinha, né? A gente vai ter uma bancada aqui fazendo todo esse contorno. E aqui a gente vai ter sala de jantar e sala de estar, todo esse ambiente integrado e agora sem nada atrapalhando também no teto, né? Com esse pé direito aqui vai ficar todo livre e retinho para dar esse visual que a gente vai ter de amplitude para toda a casa. E hoje eu cheguei aqui nessa obra e ela já está irreconhecível, porque a gente agora conseguiu já fazer todo o contrapiso daquela área de terra, já fizemos também as últimas alvenarias que faltavam de dentro da casa e vocês vão ver como é que agora está ficando toda a divisão dos ambientes, que a gente já conseguiu deixar tudo separadinho. Então vamos lá que vocês vão ver tudo que a gente fez agora para finalizar essa semana. Bora começar por aqui então. Então o que a gente fez? Ajustamos toda essa alvenaria dessa lateral, que é onde a gente vai fazer o telhado. Então agora ela está acompanhando o caimento que a gente precisava para o telhado vir e dar o acabamento. A gente fez e já está fazendo esse reboco, né? Porque é importante dar esse acabamento, porque essa área vai ficar externa. Então a gente já fez o reboco impermeabilizado e também na etapa de pintura a gente vai aplicar também uma tinta mais impermeabilizante, para a gente não ter problema de filtração por esse pedaço. Então a gente vai fazendo esse acabamento aqui, né? Você pode ver que a gente montou os andames e já estamos terminando, porque depois é só a gente vir montando a estrutura desse telhado. No restante aqui da casa, a gente terminou de tirar todos os escoramentos, então agora todas as vigas já estão livres e a gente já fez aqui toda a alvenaria dessas regiões que faltavam. Então olha só, essa parede é a parede que dividia agora o quarto com a cozinha. Com essa parede a gente tem essa outra parede que faz a divisão com o banheiro social. Então a gente vai ter um banheiro aqui atrás e aqui vai ser uma espécie de hall de acesso, né? Então tem esse pedacinho de parede que ele dá acesso para a porta do banheiro e também para a cozinha aqui, para não ficar essa porta diretamente ligada com ela. Aqui também o que a gente já fez? Essa alvenaria que a gente fez agora essa parede dupla para alinhar com o pilar que foi feito, né? Naquele pilar ele ficou muito espesso, então a gente alinhou agora essa alvenaria dele. E agora a gente pode fazer todo o acabamento dessas paredes, né? Escondeu a janela do banheiro, que já era previsto ela ser tampada. Pelo lado de dentro a gente vai fazer um acabamento para que ela fique branca, né? Para que você consiga ter essa visão bonita, né? Por lá de dentro. E esse banheiro agora vai ter exaustor. Então ele não vai ter mais a janela, porque a gente precisava desse espaço para a cozinha. Então foi tudo feito aqui. Vocês podem ver que a gente fez esse encunhamento da parede, né? Com tijolo maciço, que é essa espécie de amarração da parede com a viga em cima. Essas paredes aqui que a gente não tinha a estrutura, né? A gente não tinha nem baldrames embaixo e nem a viga em cima. Então aqui, antes da gente fazer todo esse contrapiso de concreto, a gente abriu uma vala na terra e aplicamos aqui um concreto magro, né? Então a gente fez uma espécie de baldrame, mas sem forma, sem nada, só para essa parede ser apoiada em cima. Então ela foi feita em toda essa região onde a gente precisava fazer a alvenaria, impermeabilizamos ela e depois que a gente fez a elevação dessa alvenaria. Mesmo assim, com a gente fazendo toda essa base, a gente está aplicando impermeabilizante em todas as paredes, porque é isso que vai garantir que não teremos nenhum problema com infiltração nelas. Então esse agora é o espaço da cozinha, que vocês estão vendo, a cozinha tem esse formato. Aqui a gente vai ter essa bancada que ela vai avançar para cá, então aqui vai ter um corredor de acesso e aqui a gente vai ter uma bancadinha onde vai ficar o fogão e vai ter também uma banqueta em volta. Então vai ficar bem interessante essa cozinha. Ali no fundo a gente já deixou até os pontos de esgoto, né? Porque antes da gente fazer esse piso a gente já fez toda a passagem das tubulações. Então ali a gente tem um cano de esgoto aonde vai ser ramificado para pia, para calha úmida e também para lava-louças. Então ele já ficou na posição. E agora virando aqui para o restante desse lado, a gente tem essa alvenaria, né, que faz esse hallzinho de acesso para esse banheiro. Aqui, entre esses pilares, vai ser uma grande porta de vidro. Então, nesse espaço aqui vai ser uma porta de vidro nessa região. E aqui, a gente já tem esse acesso para o banheiro. Como é que ele ficou, então? Fizemos aqui já a contraverga, né, que é essa peça de cima, para a gente não ter aquele problema de trinca nas portas. Vamos fazer só uma alvenaria desse lado para ter o tamanho certo dela. E aqui a gente também já preparou todo esse banheiro com o esgoto. Então, vocês estão vendo que a gente tem aqui no lugar desse balde é o ralo. Aqui a gente tem o ponto do vaso. Deixamos aqui o ponto de esgoto da pia. E esse tubo aqui é o tubo de ventilação, que é o que faz, né, a remoção de todo o mau cheiro que pode acontecer e da pressão também que tem dentro dessa tubulação. Então esse cano ele vai subir aqui e vai ficar aqui dentro do telhado. Ali a gente tem também o ponto do ralo linear, então já está na posição também, e que depois que a gente fez isso tudo, a gente pode fazer esse contrapiso. Então agora a gente tem esse piso e a gente vai fazer a regularização dele por completo, né? Vamos fazer os desníveis, lá fora a gente vai ter um nível mais alto, aqui vai ficar um pouquinho mais baixo, então a gente vai fazer tudo isso aqui para ficar da forma correta. Essas tubulações, elas chegam aqui fora, então vocês estão vendo que a gente fez aqui já essa caixa, que vai ser a caixa de inspeção de esgoto. São 3 canos que chegam, um cano vem desse banheiro, o outro cano vem do banheiro existente, e esse outro cano é o que vem da caixa de gordura. Aquele cano da cozinha, ele chega nesta caixa, que é a caixa de gordura, e essa caixa é ligada aqui nessa caixa de esgoto.
Todos esses canos eles estão chegando aqui por enquanto, mas depois a gente vai cortar todos eles para que a gente tenha a inspeção da caixa. Então a gente vai cortar todos eles nos tamanhos corretos e ele vai chegar até uma outra caixa que fica ali naquela posição. Então essa parte de esgoto aqui a gente também já deixou pronta, bem fácil da gente continuar. Aqui a gente tem uma arquiteta que está fazendo fotos na obra, visitando hoje também. Mas mostrando aqui para vocês agora a parte do quarto das meninas, né? Aqui a gente tem também uma grande porta que vai ter entre esses dois pilares. Vamos fazer só uma alvenaria para complementar. Mas esse quarto ele vai ser um quarto bem grande, né? Porque é um quarto para 3 pessoas. Então ele vai ficar com todo esse vão. E como é que ele vai funcionar? Essa é a parede da cozinha que vocês viram. Aqui a gente vai ter um guarda-roupas em toda essa parede. Ele vai emendar com uma mesinha, né, que vai ter uma mesinha aqui nesse outro espaço, então tudo isso vai ficar no mesmo alinhamento. E desse lado vão ficar as camas. Vocês podem ver que a gente tem até as mangueiras de elétrica passadas, porque a gente precisa deixar todos esses pontos prontos, onde vão ter as cabeceiras. Então a gente vai ter ali no início uma penteadeira, que vai ficar ali de acesso a elas. Vamos ter uma cama, uma mesa de cabeceira, uma cama, uma mesa de cabeceira, e assim por diante, para a gente ter toda essa parte aqui do quarto já definida, né? Então, a gente conseguiu já finalizar todo esse ambiente, finalizamos aqui essa parte do reboco. Essa parede que foi construída ontem, a gente está fazendo agora essa parte da impermeabilização. E vamos fazer também o chapisco, que aí no final de semana a gente vai ter esse chapisco curado para a gente já fazer o reboco de acabamento também. Nessa área também fizemos o contrapiso de concreto, né? Aqui nessa região onde estava só na terra, que a gente tinha que fazer a demolição para fazer as fundações. E com esse contrapiso de concreto pronto, a gente fez a marcação da altura, né? Do nível desse contrapiso. Então vocês estão vendo aqui esses pedacinhos de tijolo que já foram assentados. É a marcação da altura que a gente precisa fazer esse contrapiso. Então essa vai ser a regularização de toda essa obra. E aqui na parte do telhado, a gente está terminando de dar esse acabamento nessa parte final. Em cima da viga a gente fez essa pequena alvenaria, porque é essa alvenaria que vai ser a base para a calha, né? Então a calha, ela vai passar por cima da viga. A gente passou aqui, ó, vocês podem ver a altura dos tijolos que a gente tem. Essa calha vai passar ali em cima, que vai ser aonde o telhado vai ser encaixado. Então a gente vai colocar o telhado exatamente naquela posição e ele vai seguir todo o caimento, né? Ele vai se elevar até chegar lá na parte mais alta daquele lado. E com isso a gente evita ter que quebrar estruturas, né, para passar as tubulações. A gente vai fazer a descida na lateral daquelas vigas e eles vão descer por dentro dessa parede, fazendo desvio por baixo da viga. Então não vai ser necessário quebrar nenhum elemento estrutural para a gente fazer toda essa tubulação. Vou ter duas descidas de 100 milímetros, né? Então vai ser uma descida bem grossa, que a gente vai ter levando todo para a área externa da casa. Então vai ficar um escoamento muito bom desse telhado para a gente evitar ter problemas aqui no futuro. Então vocês podem ver, né, que a gente tentar nessa etapa de construção da casa, que isso muda bastante o visual. A gente tem agora a divisão dos ambientes, conseguimos ver como é que vai ser essa disposição. Na semana que vem a gente já vai iniciar essa parte da estrutura da cobertura, vamos deixar já todas as ferragens, né, para receber as telhas, que elas chegam na semana que vem também. A gente vai terminar de fazer aquela alvenaria da frente, já deixando já os vãos certinhos das portas também de entrada, com as vergas em cima que a gente tem que construir. Então tudo vai ficar preparado para a gente começar a entrar na fase de infraestrutura da casa. A gente já tem algumas mangueiras de elétrica passadas, só que a gente agora vai colocar as caixinhas, todas no seu nível, vamos conferir todos esses pontos para a gente começar a entrar nessa fase. Que aí a gente faz o contrapiso, deixa a casa prontinha para a gente receber já o acabamento, que parece que não, mas daqui para o acabamento é uma etapa bem rápida, né? A gente passando aqui já as caixinhas, fazendo o contrapiso, a gente já libera para essa casa receber o acabamento, que já vai ter cobertura, já vamos ter tudo prontinho para a gente entrar nessa fase. Então continuem acompanhando para vocês verem qual vai ser o resultado final dessa obra. Tá muito interessante, a gente tem muitos detalhes, né, de obra para vocês verem. Se você tá gostando, deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que tá acontecendo nessa obra e ver o resultado final dela. E se deseja ter um acompanhamento como esse da sua obra, é só clicar no link que tá aqui na descrição e solicitar o seu orçamento também, que vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.